gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Terça-feira, dia... Que dia é hoje, gente, do mês? Dia 14 de fevereiro. Nós vamos hoje fazer um vídeo, voltando, né? Voltando porque eu fiquei um tempo sem gravar, sem postar. Eu confesso a vocês que esse tempo que eu fiquei sem postar foi porque eu estava um pouco triste, porque a gente faz as postagens, aí a gente procura ver todos os dias quantas pessoas viram as nossas postagens, né? E, enfim, poucas pessoas viram e a gente vai desanimando. Mas Deus colocou no meu coração que eu não desanimasse, né? Eu gostaria de poder cruzar fronteiras. Eu gostaria de poder fazer com que esses vídeos chegassem a outras pessoas. Mas quando eu olho as minhas postagens ali, 26 pessoas assistiram e tal. Algumas assistem mais, algumas postagens, outras. Aí eu vou desanimando, mas acho que eu não devo desanimar não, né? Vamos forçar aí o coração para não desanimar. Eu não sou de parar pela metade do que eu comecei. Hoje eu quero trazer para vocês uma história, 3 histórias eu acho, bem rapidinho. E o tema desse vídeo é Acredite Se Quiser. Mas não é porque eu sou mal educada não. Vocês vão entender o que é, tá? Acredite se quiser. Gente, eu tava grávida. Eu tava com 3 meses de gravidez, ou 4, não sei. Era o mês de dezembro. E chovia muito. Muito. Na verdade, ainda não... Era uma quarta-feira. E a reunião de irmãs da minha igreja era de tarde. E quando acabou a reunião de irmãs, porque meu marido estava estudando à noite, fazendo faculdade e trabalhando durante o dia, eu não podia ficar sozinha em casa, porque eu estava grávida e com descolamento de placenta. E eu fui para casa de uma amiga, uma jovem da igreja que me ajudava, cuidava de mim, ela e a mãe dela, para nós voltarmos para o culto à noite, depois eu vir para casa. Só que não teve culto à noite, porque choveu muito, alagou a rua da igreja. E eu voltei para casa. Na época, aqui no meu bairro, estava fazendo manilhamento, estava muito ruim as ruas, estavam ruins. Eu grávida, muitos buracos abertos, manilhas, tinha que passar por cima de manilha. Era muito complexo, gente, estava muito complexo. Mas aí ela me deixou em casa, chovendo muito, me trouxe da casa dela. Mora aqui perto, bem perto. Dava para vir a pé. E eu entrei em casa, às 8 horas da noite. E quando foi às 9h30, assim, começou a trovejar muito. Relâmpagos. E muito forte a chuva. E meu marido, o celular dele desligado. E eu chorava muito. Porque ele estava na faculdade, lá em Vitória, na capital do estado do Espírito Santo. Eu chorei muito aquele dia, gente. Eu sozinha em casa, muito sozinha. E eu conversei com Deus, falei para Deus que cuidasse do meu marido, porque ele é cego. E como andar de bengala na chuva, muito complicado, aquelas ruas cheias de manilha, buracos abertos. Na nossa rua tinha tanta... Estava pronto para asfaltar, né? Muitos buracos, esgoto, fazendo a ligação de esgotos. Uma coisa assim, inusitada. E quando foi 10 para meia-noite, meu marido chegou em casa. Quando ele chegou lá embaixo, eu ouvi o barulho do portão, gente. Nossa, eu não morava aqui não, né? Vocês sabem da história. Eu vim morar aqui em 2016. Eu morava na primeira casa a qual eu morei quando casei. Uma casa bonita, uma casa verde, com varandão lindo. Pudera eu poder tirar foto dessa casa, mas agora ela está habitada com outras pessoas.
Muito lindo. Eu saí de lá porque o aluguel subiu muito. Mas os donos da casa são muito legais. E aumentou a faculdade da filha dele, ele teve que aumentar o aluguel. Aí, então, meu marido chegou lá 10 para meia-noite e falou assim: amor, aconteceu uma coisa muito estranha comigo hoje. Eu falei: o que foi? Aí ele falou assim: quando eu cheguei ali no ponto, eu desci do ônibus. Antes de eu descer, o motorista falou assim: como é que você vai? Tá chovendo muito, tem muito buraco, muita manilha. E ele desceu do ônibus. Quando ele desceu do ônibus, desceu o último degrau, ele viu um moço que pegou no braço dele, assim, no braço esquerdo dele. Esse moço estava todo de terno, de sapato. E o moço falou assim: vamos, eu vou te ajudar. Aí ele falou assim: tá tudo cheio de manilha aqui, né? Tudo cheio de buraco. Aí o moço: não, mas fica tranquilo, você não vai cair não. E tá chovendo, mas eu tô com guarda-chuva, daí você vai se proteger. E ele chegou em casa. Ele falou: amor, eu cheguei, não tô molhado. O amigo que me trouxe estava todo de terno, não sei o que aquele homem estava fazendo na rua. E quando eu cheguei aqui no portão, eu perguntei o nome dele, ele foi embora. Eu achei ele muito mal educado. Ele me ajudou, mas eu quis agradecer, ele nem me deu moral. Falei: amor, foi um anjo que te trouxe. Ele: anjo? Como assim? Não, nada a ver. Foi um homem que me trouxe, um homem de terno. Tudo bem. No outro dia acordamos cedo. Eu tinha uns desejos meio inusitados assim. Falei: amor, ele trabalhava um dia sim, um dia não. Nesse dia não, ele não trabalhou, né? No outro dia do acontecido. Eu falei: amor, vai lá comprar pão pra mim. Eu queria comer pão com salaminho. Aquele salaminho italiano assim, tal. Aí meu marido falou assim: vou lá no E pra comprar. Quando ele saiu, eu ouvi umas falas lá no portão e eu fui na varandinha do meu quarto, que meu quarto também tinha varanda, gente, chique, né? Aí eu vi o moço falando assim: ô, seu Daniel, ontem eu vi você, eu ia descer para te ajudar, mas minha esposa falou que talvez eu poderia te atrapalhar. Você estava vindo tão bonito na rua, você se desviou de todos os buracos e sem usar bengala. Você tem algum problema? Você voltou a enxergar? Aí meu marido falou assim: não, eu estava com um amigo que me encontrou ali, um moço. Ele estava até de terno. E o moço falou para ele assim: não tinha ninguém do seu lado. E eu achei estranho, porque você estava falando mesmo com alguém, mas eu falei: gente, ele tá achando que tem alguém do lado dele. Mas não tem ninguém com ele. Ele tá andando mesmo, passando por cima das manilhas, dando passos, como se ele soubesse ali onde tinha as manilhas abertas para não cair. Aí eu gritei lá de cima: viu, amor? Não te falei que era o anjo? E ele voltou para casa depois com salaminho, com pão, e nós glorificamos ao Senhor, porque o anjo ajudou o meu marido. Por isso que eu disse: acredite se quiser, porque tem muita gente que não acredita nessas coisas, não acredita no sobrenatural. Certa vez também, Samuel já era nascido, ele tinha seus 4 meses, e eu estava trocando ele. Morava um jovem comigo, o qual eu estava tentando ajudá-lo, restaurá-lo de algumas questões, e minha casa sempre foi muito aberta na época. Teve uma época que eu restaurava muito e ajudava, né, a restauração. E esse jovem estava comigo, meu marido, e eu trocando a fraldinha do meu bebê na banheirinha que ele tinha acabado de tomar banho. Era aquela banheira que abre assim, fecha, põe um nenenzinho em cima, trocadorzinho. Eu trocando o Samuelzinho lá, de repente eu ouvi um coral bonito.
Eu sou muito apegada a coral, né? Todo mundo sabe disso. Ouvi um coral muito bonito. E esse coral, ele cantava os louvores muito bonitos. Lindos. E daí eu falei assim, gente, que coral é esse? Vamos descer pra ver. Aí troquei a fraldinha de neném. Aí descemos os 3. Só que a gente só ouviu o coral. Mas a gente não viu nem os cantores e nem os músicos. Aí eu subi e falei, Senhor, o que significa isso? Aí o Senhor falou assim, são anjos que estão passando na sua casa. E hoje você vai receber um grande livramento pela madrugada. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor fala que vai dar livramento, mas eu não gosto de ver o livramento. Tipo assim, eu acredito no livramento, mas eu não gosto de passar pela moinha no livramento, sabe? Porque até você receber o livramento, você já passou aquele momento difícil, você já ficou todo, né, toda estressado. Então eu falo, Senhor, eu acredito no livramento, não precisa fazer eu ver não, né? Mas aí eu tava dormindo, eram as 3h da manhã, era um mês de setembro, assim, tava meio friozinho, sabe? Eu ouvi uma voz que falava assim, Flávia, levanta. Eu falei, não vou levantar, isso é sonho, não é possível. E daí eu virei de lado e ouvi a mesma voz dizendo, Flávia, levanta. Aí, tipo assim, o meu amigo dormindo na sala, eu e meu marido dormindo no quarto, com o nenenzinho no berço. E eu falei, não vou levantar não. Aí essa voz falou com muita autoridade, Flávia, levanta. Eu levantei. Aí ele falou assim, tira o Samuel do berço. Eu falei, meu Deus, se eu tirar esse neném do berço, ele não vai acordar, não vai dormir mais, porque ele acordava de 3 em 3 horas para mamar, ele era um reloginho. E o Senhor, e aquela voz forte, tira ele do berço. E eu tirei. Quando eu tirei o Samuel do berço, foi o tempo de eu tirar e ele golfar, ele vomitar. E ele vomitou, golfou e soltou aquele choro muito forte. E no narizinho dele também escorria leite. E eu chamei meu amigo viu o narizinho dele todo escorrendo leite. E ele chorou e conseguiu chorar. O que significa isso? Ele estava sendo sufocado. E o anjo do livramento passou lá em casa. E tipo assim, é comum isso para todos que quiserem o sobrenatural. Não é só para mim, para o meu marido, que somos deficientes visuais. É comum a todos que quiserem o sobrenatural, isso é normal. O sobrenatural para todos que aceitam é normal. Para quem não aceita o sobrenatural, eu digo, acredite se quiser. Esse é o vídeo que eu quis gravar hoje com essas 2 experiências, para vocês entenderem que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Esse é um texto que está na palavra de Deus, não é meu. Eu gosto muito de escrever, mas esse texto não é meu. E assim eu encerro o meu vídeo. Compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe seu like e faça com que as pessoas possam cada vez mais ver esses vídeos. Vou dar de costas aqui para vocês, que eu vou abrir a porta para o Samuel. Eu gosto assim, gente, de fazer vídeo bem natural, bem normal, bem eu mesma. E compartilhem esse vídeo mesmo, porque é um vídeo que vai alimentar muitas pessoas. Acredite se quiser. Amo vocês e vamos encerrar esse vídeo. Fui, beijos!